Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa e já começo agradecendo a você que me acompanha sempre através da TV RP, Canal 9 da NET, através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e também através do nosso site advjus.net. De cara já peço, inscreva-se em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo o professor Olavo Alves Ferreira. O professor Olavo Alves Ferreira é procurador do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito, professor, palestrante, autor de várias obras jurídicas e membro da Comissão de Arbitragem do Conselho Federal da OAB. A nossa pauta de hoje, a Lei de Arbitragem. Fique aqui, o ADV Jus já está no ar. Bom programa para você! Doutor Olavo, muito obrigado a sua presença hoje, mais uma vez aqui comigo no ADV Jus. Eu estou extremamente honrado. Prazer é todo meu, Marco. Sempre um prazer falar com você aqui no ADV Jus e com seus telespectadores. Certo. Doutor, de cara a gente já quer falar a respeito dessa obra maravilhosa que o pessoal está vendo aí, ó, né? Lei de Arbitragem Comentada. Doutor, é uma obra que ela inclusive vai ter um lançamento, a gente já vai falar quando vai ser, aqui em Ribeirão Preto, né? Uma obra a respeito de uma vamos dizer assim, de uma matéria diferente daquela que nós estamos acostumados a acompanhar do professor Olavo, que é sempre, às vezes, aí, obras de direito constitucional. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da obra e qual foi o motivo, né? O que levou? Perfeito, Marco. Obrigado pela pergunta. A obra é fruto de uma pesquisa que foi feita por 2 anos. Nós pesquisamos aí desde 2017 sobre arbitragem. Fiz uma pesquisa muito grande da jurisprudência de todos os tribunais brasileiros sobre a aplicação da arbitragem e também dos tribunais superiores. Fiz um levantamento das teses de doutorado e dissertação de mestrados produzidas no Brasil sobre arbitragem e sistematizei tudo na forma desse livro, que foi lançado e, graças a Deus, a primeira tiragem da primeira edição se esgotou em menos de um mês, para minha surpresa, porque escrever é um trabalho muito solitário, né, Marco? Quando a gente vê que o mercado editorial aceitou e comprou o trabalho, é muito gratificante. Mas meu interesse pela arbitragem começou em 2017, com a liberação do Procurador-Geral do Estado, que homologou um parecer para que os procuradores do Estado pudessem atuar como árbitros. Aí eu, desde 2017, comecei essa pesquisa. O ano passado organizei e publiquei um livro sobre arbitragem pela administração pública, pela editora Migalhas, junto com os amigos Marcelo Bonizzi, que é meu colega procurador do Estado e professor da USP, e também com o Joaquim Muniz, que é um grande advogado em temas arbitrais e professor também no tema. E tudo isso culminou agora com essa obra. Nesse meio tempo eu fui convidado para ser membro de 4 câmaras como árbitro e agora virei sócio da Camis Brasil, que é uma câmara de arbitragem nacional. Nós vamos falar ainda da Câmara. Doutor, o livro do senhor é em coautoria, não é isso? É em coautoria com o Matheus Lins Rocha, que é um ex-aluno meu lá da pós-graduação da Baiana, que um dos sócios é o Fred Didier, lá de Salvador, e com a minha esposa Débora, que é juíza de direito, que falou sobre ação anulatória, né? Certo. E aqui em Ribeirão Preto vai ser lá na Livraria da Travessa, que dia mesmo, doutor? Livraria Travessa, dia 6 de junho, uma quinta-feira, das 19 às 20h30, todos estão convidados, será uma honra encontrá-los lá. Tá certo, então a gente ratifica o convite, com certeza nós também vamos estar lá, ok? Agora, para a gente começar a falar um pouquinho aqui com o doutor Olavo, doutor, a arbitragem pode ser aplicada em vários ramos do direito. Quais poderíamos aí destacar? A arbitragem é cabível desde que sejam direitos disponíveis. Qualquer direito passível de transação é passível de arbitragem. O mais recente, consagrado pelo direito positivo, é a alteração pela reforma trabalhista do 507A da CLT, que consagra expressamente a arbitragem naqueles contratos que aproximadamente tem um valor mais elevado de remuneração mensal de R$ 11.500. E é necessário uma cláusula
assinada pelo trabalhador ou um compromisso e que parta dele, seja por escrito. E também nos estudos que nós publicamos, nós recomendamos que as despesas da arbitragem sejam adiantadas pela empresa, para evitar que o trabalhador no futuro alegue hipossuficiência e não tenha arbitragem por conta desse adiantamento de despesas. É uma cautela que eu acredito que é muito interessante. Mas tem vários outros ramos. Direito societário ela é muito recomendada, porque a arbitragem é célere. Na partilha de bens, ela é aceita pela doutrina e pela jurisprudência. Locações, você não fica com o imóvel parado, numa eternidade de tempo aguardando uma perícia numa ação judicial. Então hoje ela é aceita em vários ramos do direito. Tá certo. Doutor, agora existem inúmeros entendimentos, né, que acabam se tornando às vezes em temas polêmicos que estão ali inseridos dentro da lei de arbitragem. Isso é fato, né? Tem algumas questões polêmicas aí nós tratamos no livro e a jurisprudência ajuda a definição. Um grande tema polêmico é a quem cabe a primeira palavra na discussão sobre a validade da cláusula arbitral. E os tribunais, o STJ, é tranquilo nesse sentido que a primeira palavra é do árbitro. E no livro nós criamos uma expressão que o árbitro tem um monopólio da primeira palavra sobre a sua competência, que é a cláusula competência. É um princípio que o STJ aplica com muito rigor, prestigiando a arbitragem. Certo. Agora, o que pode ser colocado, né, refletido, com relação à homologação da sentença arbitral, a estrangeira ou a sentença de uma maneira geral? Hoje só há homologação da sentença arbitral estrangeira pelo STJ. A decisão arbitral hoje não é sujeita à homologação. Isso foi modificado e aí com isso a arbitragem ganhou grande força. O STJ aplica em regra aí, os requisitos da lei de arbitragem e ele não entra no mérito da arbitragem. Ele analisa questões de ordem pública e alguns requisitos formais, se deve ser ou não homologada. A mais famosa recentemente, que o STJ julgou e não homologou, era um caso de um árbitro que tinha sido advogado o escritório do árbitro foi advogado de uma das empresas. E aí tem parecer do professor Nelson Neri, que foi adotado, professor Carmona, no sentido de que naquele caso o impedimento e suspeição eram manifestos e, portanto, a arbitragem era nula porque violava a ordem pública. É um grande caso. Doutor Olavo, é importante também frisar, né, que as decisões que são tomadas ali na Câmara arbitral, elas não estão sujeitas a uma ratificação lá do Poder Judiciário. Isso é importante destacar. Bem observado, Marco. As decisões arbitrais, elas têm natureza jurisdicional. O artigo 18, o artigo 31 da Lei de Arbitragem reafirmam isso. O próprio Código de Processo Civil, quando prevê a carta arbitral, equipara ela à carta precatória. A decisão é instância única, as partes escolhem um árbitro especializado que tem familiaridade com aquele assunto. A maioria dos temas é em confidencialidade, preservando sigilo profissional, às vezes naquela discussão, preservando sigilo do negócio, que às vezes a empresa não quer passar aquela discussão sobre um produto que é sigiloso. Então essas são algumas das características que atraem a arbitragem. Certo. E a grande vantagem inegável também, né, doutor Olavo, é a economia para aquele empresário ou eventualmente aquele que quer se fazer valer aí da arbitragem. Às vezes ele não contabiliza aqueles custos que eles teriam principalmente em nível de tempo na justiça comum. Sim, a demanda de tempo é muito importante e a arbitragem preza pela celeridade. A lei diz que a arbitragem tem que ser concluída em 6 meses. Ali não há recurso para tribunal, não há recurso para Brasília. Só nisso nós ganhamos um grande tempo. O custo financeiro hoje é muito acessível. Câmaras como a Camis cobram com árbitro único aproximadamente 5% do valor da discussão e o custo de transação é muito melhor, além do custo de oportunidade. Você liberando, por exemplo, um imóvel que está sendo objeto de discussão, você pode fazer um negócio com aquele imóvel, uma locação, um arrendamento rural, certo. E aí o litígio termina, né? Certo. Celeridade pura, né, doutor? Agora, doutor Olavo, como podemos, né, atualmente avaliar aí o pragmatismo da arbitragem do universo brasileiro contemporâneo? Como podemos ver, né, avaliar?
O crescimento da arbitragem hoje no Brasil é gigantesco, Marco. As pesquisas demonstram em 96% por ano a média de crescimento da arbitragem. As grandes discussões financeiras são feitas em arbitragem, tanto que até a administração pública aderiu à arbitragem. Já era uma posição antiga do Supremo Tribunal Federal que foi positivada na lei de 2015, na alteração da lei de arbitragem. Hoje nós temos grandes obras públicas, as federais quase todas estão sujeitas à arbitragem. Nisso a obra termina mais rapidamente porque não fica uma obra parada por conta de uma discussão de um contrato administrativo não cumprido. Muito interessante. Inclusive nesse viés aí eu te pergunto, né? Existe, doutor, uma sinergia de correntes de entendimento ou existe ainda muitos pontos de antagonismo na hora da aplicação? É muito difícil nós termos alguma discussão em prejuízo da arbitragem. Porque o que acontece? As partes escolhem um especialista e quando escolhem um especialista ele vai cuidar só daquele caso. E ele tem um prazo. E a maior predicado do árbitro além da sua discrição, sua imparcialidade, é a qualidade do seu trabalho. Aquele árbitro que não se dedica a uma arbitragem certamente não irá mais ser árbitro em outras causas. Então nós temos grandes professores aí, o quadro da Camis ele tem mais de 150 árbitros, com árbitros como Fred Dier, professor Elivaldo da Silva Ramos, Flávio Tartucci. Isso é muito importante porque essas pessoas se dedicam para julgar um caso só. Muito importante, né? Agora, quais são, né, os limites, doutor, da competência dos árbitros para a concessão da tutela de urgência? O árbitro existe a figura do árbitro de emergência, que é esse árbitro que pode conceder liminares e cautelares muito mais rápido do que o judiciário. E esse árbitro funciona só para definir essas medidas. Então, as partes que aderem por cláusulas compromissórias, há câmaras que têm o árbitro de emergência, hoje é a regra, a Camis foi uma das primeiras a ter, elas têm esse árbitro para deferir as liminares, e essas liminares são executadas, e toda e qualquer decisão na arbitragem sempre é executada pelo judiciário, e depois no julgamento do mérito é escolhido outro árbitro. Certo. Legal, meus amigos, vocês estão comigo aqui no ADV Jus, que vai chamar o ADV Especial. Com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, nós vamos falar de direito imobiliário. Veja aí. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos sobre consignação de chaves. As chaves do imóvel alugado devem ser entregues ao próprio proprietário ou ao seu agente mandatário, que no caso é a imobiliária. O inquilino deve devolver todas as chaves que lhe são fornecidas no início do contrato e aparecem no inventário de entrada, incluindo as chaves de caixas de correio, garagem, entre outros. Além disso, cabe ao inquilino provar que cumpriu a sua obrigação de entregar as chaves. Para fazer isso, recomenda-se mencionar o número de chaves fornecidas no inventário de saída, ou solicitar um recibo do proprietário ou do seu representante como um termo de entrega de chaves. É pago o aluguel até a entrega das chaves. A partir do momento da entrega das chaves, por parte do inquilino, o aluguel para de contar. O locador não pode se recusar a receber a chave, independente do motivo alegado. Muitos proprietários, na maioria das vezes, os que não têm suas locações administradas por empresas especializadas, negam-se a receber as chaves, quando o imóvel não está em bom estado ou quando os aluguéis estão atrasados ou por pura desinformação. Quando o inquilino deseja entregar o imóvel e o proprietário se recusa a recebê-lo, ele deve contratar um advogado, que poderá propor uma ação de consignação de chaves, pois não pode, a contragosto, ter seu contrato prolongado. A recusa do proprietário de receber as chaves sob o argumento de que existe débito ou de que o imóvel não está em condições adequadas é indevida. Essas questões devem ser discutidas em ação própria. Caso o proprietário recuse-se a receber as chaves, isso implica na continuação do contrato de forma unilateral e contra a vontade do locatário. A recusa deve ser provada no processo. Não basta alegar simplesmente que o proprietário se recusou, e essa prova somente é possível por escrito ou através de testemunhas. A entrega das chaves
é um ato simbólico de transmissão da posse direta do imóvel. Por essa razão, não é preciso um documento de rescisão do contrato de locação, basta o termo de entrega das chaves. Alguns autores ainda questionam a suposta abusividade e nulidade da cláusula de pintura. Nesse sentido, que a lei de locações assevera que o locatário deve devolver o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal. Assim, a maioria da jurisprudência tem entendido que a cláusula que obriga a pintura de forma incondicional é abusiva. Em breve, eu voltarei com mais tópicos do direito imobiliário. Até lá! Ok, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, já voltamos mais com o Dr. Olavo Alves Ferreira. Aguarde, por favor. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legal Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, estamos de volta com o ADV Jus TV de hoje, que honrosamente recebe o professor Dr. Olavo Alves Ferreira. Nós estamos falando da lei de arbitragem e agora nesse instante, doutor, eu quero colocar para o senhor o seguinte: nós temos aí vertentes, né, de resolução de conflitos fora da plataforma do judiciário. E nós observamos que a mediação ela vem aí vamos dizer assim, uma trajetória ascendente, e eu gostaria da sua avaliação com relação às possibilidades também dessa mesma vertente para arbitragem. Excelente, Marco. A mediação é muito importante, ela é uma tendência inafastável, um caminho sem volta. Para você ter uma ideia, pela Camis nós fechamos contrato com a Tyler, que é dona do Moldria. O Moldria é a plataforma de mediação do eBay. Nos Estados Unidos, o Moldria já fez 400 milhões de acordo por meio de uma mediação, que numa primeira fase ela é feita por um robô, não resolvida a situação e tem uma estatística, é muito fácil resolver, ele leva as pessoas a chegarem a um acordo pelo sim mútuo. Ela vai para um mediador que faz online e numa terceira fase vira arbitragem. 400 milhões, 90 milhões a média por ano. É impressionante esse número. No Brasil ainda nós temos uma certa resistência. O judiciário ainda não conseguiu implantar uma mediação interna por falta de verbas, mas nós temos câmaras que têm convênio com o judiciário e nós sempre recomendamos lá na Camis primeiro uma mediação e depois uma arbitragem. A famosa cláusula escalonada, porque a mediação é muito mais barata que a arbitragem. Sim. E a mediação, ela nada mais é do que criar uma ponte entre duas partes, de forma que nem chega até a apaziguar eventual litígio. Sim. E elas continuam a fazer negócio. A mediação é a melhor de todas as formas de solução de litígios. Antes mesmo é melhor ter a negociação, mas não conseguindo as partes negociarem diretamente, a figura do mediador resolve. Não posso deixar de citar o excelente Guilherme Bertipalha, que é brilhante, tanto como mediador como professor de mediação. Doutor, agora sempre quando se fala nesses temas, uma questão que principalmente para aquelas pessoas que ainda não estão bem por dentro da matéria, principalmente do ramo aí da advocacia, evidentemente, né, que aspira ser ou mediador ou ser um árbitro, bate ali naquela possibilidade, puxa vida, mas como vai ser a questão de honorários? Aí também é bem transparente, tanto, principalmente no caso da arbitragem, o senhor já me falou nos bastidores como funciona, não é isso? O árbitro, as câmaras de arbitragem têm uma tabela de valor de honorários dos árbitros. Né? Existem câmaras que cobram por hora, que não é o caso da Camis, a Camis trabalha com valor fixo. Sim. Mas é interessante, Marco, que o advogado tenha sempre em mente que a arbitragem, como é célere, ele receberá os honorários mais rapidamente.
inclusive os honorários sucumbenciais. Isso faz uma grande diferença hoje em dia. Você cai no judiciário, uma ação vai demorar 6 anos, 7 meses, se for para o STJ ainda, você joga 10, 15 anos. Né? Há um livro muito novo, recente lançado pela Revista dos Tribunais, do Eric Navarro Volkart, que é um juiz federal, que ele fez uma pesquisa, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, em Harvard, com fichamento do Barroso, pós-fácil e prefácio de grandes professores como Teresa Alvim, o ministro Fux, e ele fala da tragédia processual civil brasileira. Hoje em dia nós temos que procurar esses mecanismos alternativos, porque infelizmente o judiciário está assoberbado, por mais que os juízes trabalhem, eles não dão conta por conta de vários fatores, deficiência estrutural, cultura da litigiosidade excessiva e vários outros Essa fatores da cultura aí. da litigiosidade, inclusive as faculdades deveriam, no meu modesto ponto de vista, trabalhar um pouquinho isso aí, né, doutor Olavo? Graças a Deus, agora houve uma aprovação do instrumento de normatização dos cursos do direito e mediação e arbitragem se tornou obrigatória nos currículos novos aí. Já é uma boa medida, né? Doutor, agora uma pergunta que me chegou aqui por internet, o pessoal soube que o doutor Olavo estaria aqui, eu agradeço. A falta do poder de império dos árbitros pode ser considerado um ponto fraco na lei de arbitragem? O doutor Olavo já até falou um pouquinho, mas gostaria que o senhor refletisse. Perfeito, é muito interessante a pergunta, Marco. A falta do poder de império diz respeito ao árbitro não poder executar as próprias decisões. Isso não é essencial na arbitragem, porque ele não tem os poderes equiparados ao juiz quanto à execução. Até a sentença ele tem todos os poderes do juiz, salvo condução coercitiva de testemunha, que aí ele pode fazer um ofício ou remeter uma carta arbitral e o judiciário providencia essa condução coercitiva. Mas não há prejuízo algum, porque a fase de execução ela é também necessária lá no processo judicial. E geralmente o processo de conhecimento é que demora muito, não é? É isso mesmo. Olha, meus amigos, vocês estão comigo aqui no ADV Jus e agora você vai curtir um momento especial no programa. É a Estante Jurídica, a estante do ADV Jus. Veja aí. A estante jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: Lei de Arbitragem comentada artigo por artigo. Autoria Olavo Alves Ferreira, Matheus Lins Rocha, Débora Ananias Alves Ferreira. Editora Juspodium. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Ok, dando sequência ao nosso programa, nós estamos falando com o procurador, doutor em Direito, mestre, é o doutor Olavo Ferreira Viano. Doutor, agora um pedido de reflexão, né, sobre a efetividade, né, do apoio do Poder Judiciário na efetivação das medidas concedidas pelos árbitros. Ela é efetiva, doutor? É efetivo, o Judiciário é um grande prestigiador da arbitragem. O STJ é uma corte que tem mantido as decisões arbitrais, assegurado a aplicação do princípio da competência à competência, cuja primeira palavra sobre a competência do árbitro é sempre dele. E as cartas arbitrais aí que são novidade do Código de Processo Civil, são muito bem aceitas, elas estão equiparadas às cartas precatórias e rogatórias, reafirmando a natureza jurídica da arbitragem como jurisdição. Algo que o professor Carmona defendia antes da lei de arbitragem e hoje é a doutrina majoritária, e o professor Carmona tem várias virtudes, dentre elas a de ter convencido seu orientador, o professor Cândido Dinamarco, que modificou seu entendimento. Hoje o professor Dinamarco adotou a tese do professor Carmona. Muito bem, queremos aqui, né, empenhar votos de parabéns ao professor, não é isso, doutor Olavo? Agora, quais são os limites, né, da competência dos árbitros, doutor, para a concessão da tutela de urgência? Os limites da tutela de urgência, eles estão adstritos à cláusula compromissória e ao pedido. Sempre. E sempre, em toda e qualquer arbitragem, a ordem pública. Toda e qualquer arbitragem deve respeitar a ordem pública, sob pena de nulidade. A ordem pública violada é um dos fundamentos para entrar com ação anulatória, embora não conste no rol do artigo 32 da Lei de Arbitragem, mas predomina o entendimento da doutrina que a ordem pública constitui um dos motivos de violação e que enseja aí a nulidade da sentença arbitral.
Doutor Olavo, por acaso aquele colega, aquela pessoa que esteja nos acompanhando, tem aquele interesse em ser árbitro, quais são os requisitos? Os requisitos são notório saber, uma reputação ilibada, que tenha conhecimento daquela matéria. Não necessariamente ele precisa ser bacharel em Direito. Que bom. Eu gosto até de citar um grande exemplo de Ribeirão Preto, que é um professor que eu tenho muito orgulho, o professor Marcos Fava Neves, que é engenheiro agrônomo, professor aí de marketing da GV, da USP, é nosso árbitro. Como ele conhece muito essa área de agroindustrial, ele atua tranquilamente como árbitro e é um grande exemplo de um árbitro que não tem formação jurídica. Muito interessante. E uma pessoa de reputação ilibada, a gente também conhece o professor. Agora nós vamos falar um pouquinho, doutor, o senhor já falou aí várias vezes, as pessoas ficaram aí querendo saber direitinho, né? O que é CAMES, eu já vou falar aqui, é Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, empresa da qual o doutor Olavo é sócio cotista, não é isso? Vamos falar um pouquinho agora da CAMES, doutor. Perfeito. A CAMES é uma Câmara de Arbitragem e Mediação. Nós temos um processo eletrônico próprio. Até há poucos dias era a única Câmara do Brasil com processo digital. Agora a Bovespa tem, só que o custo da Bovespa é muito mais alto do que o nosso. E nós viemos para romper com esse dogma de que a arbitragem é cara. Nossa tabela é muito acessível, tanto a taxa de administração como os honorários dos árbitros. E nós temos um grande compromisso com a qualidade e com a celeridade. Nós temos um vasto corpo de árbitros, aí com grandes professores. E estamos à disposição, estamos organizando vários eventos aqui em Ribeirão Preto. Teremos um em julho aqui na OAB, depois eu passo o convite formal na hora que tiver o folder pronto. E em agosto, dia 30, um grande evento nacional com um árbitro que vem de Miami, que é o Marcos Reis, e vários outros professores para falarem sobre arbitragem. Muito interessante. Doutor, agora vale destacar, né, que o processo dentro da arbitragem, os processos, o senhor já me disse, que são todos em nível eletrônico, não é isso? Mas se precisar, ou se tiver aquela necessidade de também um contato físico, uma audiência física, também é possível? Sim, sim. A necessidade de audiência, ela é apreciada pelos árbitros, a requerimento das partes, e a audiência, ela é realizada presencialmente, mas nada impede que as partes requeiram, convencionem e os árbitros decidam que alguma testemunha pode ser ouvida por teleconferência, isso é totalmente admitido. Modernidade pura, né, doutor? Modernidade pura, não há papel na CAMES, algo que uns árbitros, alguns estranham das outras câmaras. Imagine 2 árbitros em estados diferentes. Qualquer decisão tem que ir pelo correio para um, volta para o correio para outro, para ele assinar e vai juntada no processo. Só nisso nós perdemos algumas semanas, né, Marco? É verdade. Que o processo eletrônico não tem e a arbitragem é totalmente incompatível com essa demora de encaminhar documento. Sim, muito bom. Meus amigos, mais um ADV especial aqui no ADV Jus. Nós vamos falar de direito condominial com o expert, o Dr. Márcio Spímpolo. Veja aí. Olá, eu sou Márcio Spímpolo e hoje aqui no ADV Jus Especial vamos falar sobre um assunto muito importante sobre direito condominial, que é como aplicar advertências e multas de forma correta nos condomínios. Alguns tribunais têm decidido que, mesmo que não haja previsão na convenção ou no regimento interno do condomínio sobre a forma de aplicação de advertências e multas, o condomínio deve prover aos condôminos os meios de defesas para isso. Ou seja, o síndico ou a administradora não podem simplesmente enviar advertências ou multas sem a devida justificativas e também provas materiais ou testemunhais do fato. O síndico deve ainda se ater ao regimento interno para a aplicação dessas penalidades e, na falta de regras específicas, ele pode recorrer ao Código Civil, em especial os artigos 1336 e 1337, para aplicar as devidas sanções. Também é importante salientar que o administrador ele não deve advertir ou multar com base em apenas uma reclamação de um morador ou outro. Como nós dissemos há pouco, ele deve ter provas da infração cometida pelo condômino que esteja afetando aí a coletividade e não apenas o seu vizinho. Nesse último caso de afetar apenas o vizinho, o próprio vizinho ofendido pode se valer do direito de vizinhança contido nos artigos 1277 e seguintes do Código Civil, que é específico para ofensas entre vizinhos, diferentemente do capítulo do condomínio edilício,
que trata da coletividade. Dessa forma, a advertência ou multa deve constar, ao final, a possibilidade de defesa e a forma como o condômino deve proceder, constando ali o prazo e também a quem ele deve dirigir a defesa. Outro ponto importante é que sempre bom que haja uma advertência que preceda a multa. O Código Civil traz algumas situações pontuais onde a multa pode ser aplicada de forma direta. Além disso, lembramos que independentemente de quem cometeu a infração, seja o inquilino ou o proprietário, tanto a advertência quanto a multa devem ser encaminhadas para o proprietário e não para o inquilino. E se ele não pagar a multa, a mesma deve ser cobrada assim como se cobra as demais taxas condominiais. Nossa dica final é que o condomínio tem uma assessoria jurídica especializada para ajudá-lo nessas questões e evitar assim ações judiciais contra o condomínio. Voltamos numa nova oportunidade aqui no ADV Jus especial sobre o assunto direito condominial. Até lá! Ok, momento especialíssimo aqui no ADV Jus. É o momento divino. Confira aí. Vinho Brunello de Montalcino. Vinho tinto encorpado, seco. No olfato, abrem nuances florais, seguido de trufas, couro, floresta, mineralidade. O paladar é vinho delicado, com ótima acidez, com sabor de cereja fresca, toques de anis estrelada. Uva Sangiovese. Ele é produzido na vinícola Varitti, região da Toscana, na Itália. Na harmonização vai muito bem com carnes, queijos fortes, molhos de gorgonzola e muito mais. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Ok, muito obrigado. Doutor Olavo, eu fiquei imensamente honrado com a sua presença hoje aqui em nosso programa. Te agradeço imensamente a presença. Marco, é sempre um prazer vir aqui. Você é uma pessoa que já se tornou meu amigo e conta sempre comigo, é uma grande honra. Tá certo, é isso mesmo. Olha, meus amigos, vocês podem rever esse programa com o Dr. Olavo, eu realmente recomendo. É só vocês acessarem o nosso site, que é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, que é bem grande, ok? ADV Jus, tô ligado. ADV Especial, faça parte, você também. Vem pra cá. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Forte abraço e até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.